Olá, pessoal. Falando deste livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison. Ele vai tratar aqui na página 71 dessa questão da moral na ciência, ou seja, a ciência era feita na antiguidade, na Idade Média, com o intuito de uma elevação moral da pessoa que fazia. Isso era visto, dentro do cristianismo era visto dessa forma, né? Então ele cita algumas passagens do texto bíblico da Bíblia, em Gênesis 1,14, em que Deus mandou sinais para marcar as estações. Então, existem coisas no mundo natural, né, que foram marcadas por Deus para que o homem soubesse ler essas coisas. Então, existe aí uma intenção de que esse livro da natureza, que passa a usar essa metáfora de livro da natureza, vai estar em vários autores, Santo Agostinho, vai estar nesse João Crisóstomo e vários outros vão ter essa metáfora, é visto como algo bom que o homem investigue. Né? Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras nas suas mãos. Em Romanos 1,18, capítulo 20, está: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, são coisas que o homem ele deve ser capaz de ler. Então, esse livro da natureza, ele é para ser lido. Isso está no texto bíblico. Então, ele é visto com essa perspectiva. E essa metáfora dos livros da natureza vai ser visto por vários outros autores. Né? Isso vai ser retomado até bem mais tarde. Né? O Kepler ele dizia que o mundo inteiro era templo de Deus, e o livro da natureza. Contemplar a natureza era, portanto, o verdadeiro culto para honrar a Deus, para venerá-lo e admirá-lo. Robert Boyle também vai falar coisas parecidas. Filósofos de quase todas as religiões são, pela contemplação do mundo, levados a considerá-lo sobre a noção de um templo. Então, essa natureza, como livro, né, para ser lido, né, ele vai ser retomado por Atanásio, que ele fala que a criação é como que letras que foram escritas. Crisóstomo, né, que fala que as coisas visíveis são como um livro a partir do qual os analfabetos poderiam ser instruídos nas coisas de Deus. Então veja, sempre com um intuito teleológico. Né? A livro da natureza não é para ser lido para satisfazer a sua curiosidade, não. É como um instrumento para te levar a Deus. É uma etapa para te levar a Deus, as coisas espirituais. Hugo de São Vitor, lá em 1096 a 1141, ele diz assim: pois o mundo sensível inteiro é como uma espécie de livro escrito pelo dedo de Deus, ou seja, criado pelo poder divino. E cada criatura em particular é de algum modo semelhante a uma figura, não inventada pela decisão humana, mas instituída pela vontade divina para manifestar as coisas invisíveis da sabedoria de Deus. Tá? Ainda na página 77, em A Doutrina Cristã, Agostinho não apenas forneceu uma teoria semiótica que sustentava a leitura alegórica posterior dos dois livros, mas também vinculou a sua teoria de signos com a distinção importante entre uso e desfruto. Quer dizer, o Agostinho ele vai adotar essa teoria de símbolos, né? Ou seja, você passa a ver a natureza como marcas escritas por Deus. Então, caberia a você entender esses significados. Né? Essa aplicação da teoria dos signos vai estar muito em voga ali na Idade Média, nos bestiários medievais, onde encontramos animais, plantas, pedras, todos dotados de um significado teológico e moral, de modo que o leitor, ao deparar com esses objetos naturais, tenha em mente a sua verdadeira significação. Tá? Então, existe uma série de relações causais entre a forma daquela planta
e o que aquilo significa para o homem. Então, essa tal da teoria semiótica, né, que é descrita em A Doutrina Cristã de Agostinho e de diversos outros autores, né? Aqui, São Boaventura, ele diz assim: o mundo inteiro é uma sombra, uma via e um rastro, um livro escrito por dentro e por fora. De fato, em cada criatura há um fulgor do exemplar divino, misturado, porém com trevas. Quando a alma vê essas coisas, parece-lhe que deveria atravessá-las de sombra para a luz, da via para o fim e do rastro para a verdade, do livro para o conhecimento verdadeiro que está em Deus. Na página 86, ele vai falar aqui de São Boaventura ainda: a criatura do mundo é como um livro em que a trindade criadora é refletida, representada e escrita. Então, toda essa perspectiva meio que orienta a pessoa a investigar o livro da natureza, né? Mas sempre com essa perspectiva teleológica, sempre com essa perspectiva teleológica. Então, existe uma moral na ciência, né? Essa ciência, ela está conectada com você descobrir essas coisas de Deus, né? A ciência moderna já vai perder esse caráter moral, tá? Vai virar um fim em si mesmo, né? Substituindo as potências causais teleológicas que moviam os objetos para seus fins naturais, vinham leis da natureza divinamente impostas que estavam em paralelo, em certos aspectos, aos imperativos divinos que constituíam a lei moral. Então, essa perspectiva começa a se desbancar com um século XVII, né, na Revolução Científica. Começa a tirar, a perder de perspectiva. Né? Vamos aqui na página 152, que ele vai tomar. Então, ele descreve as consequências da derrocada da consagrada síntese aristotélica de metafísica e ética. Ou seja, a metafísica e ética, né, com o declínio da ética da virtude, as alternativas modernas da deontologia e o utilitarismo começaram a vir para o primeiro plano. Então se procura uma ciência mais útil, né? Não ligada com essa questão de uma elevação moral do indivíduo. E o conceito de ciência, já destituído dessa característica moral de elevação do indivíduo, já vai estar marcado ali no século XIX, em que surge o conceito cientista, né? O termo cientista vai surgir ali no século XIX, com essa concepção moderna de ciência. A ciência passou a estar vinculada a um conjunto supostamente unificado de práticas, o método científico, associado a um grupo de indivíduos, cientistas, e expurgada de elementos que outrora haviam sido considerados parte integral de sua condição e operações, o teológico e o metafísico. Esse ponto de virada ele acontece com a reforma, porque a reforma vem com esse conceito de graça. Então não adianta você tentar um aperfeiçoamento ali pelo conhecimento da natureza. Você precisa da graça de Deus. Né? Essa perspectiva, ela meio que abriu o caminho para essa cisão. Então não preciso mais desse elemento moral na ciência. E ela vai gradativamente saindo de cena. A ciência moderna, então, emerge de um processo tríplice. Primeiro, uma nova identidade, o cientista, é forjada para seus praticantes. Segundo, é afirmado que as ciências partilham de um método distintivo, que exclui qualquer referência a considerações religiosas e morais. E terceiro, em decorrência disso tudo, o caráter dessa nova ciência é consolidado ao criar fronteiras nítidas e postular a existência de exemplos contrastantes. Ciência e pseudociência, ciência e tecnologia, ciência e humanidade.
e mais ainda importante para os nossos objetivos, ciência e religião. Esse último desenvolvimento foi acompanhado pela construção de um passado mítico em que as fronteiras recém-criadas das disciplinas assumem uma atemporalidade não histórica. Ou seja, como se ciência e religião fossem separadas desde o início. Então, perdeu-se essa perspectiva histórica. Né? E relatos sobre o conflito perene entre ciência e religião são elaborados para reforçar as linhas de demarcações. É um outro mito que eu vou falar em outro vídeo, que é típico do século XIX, que marca um conflito entre religião e ciência. Como se esse conflito viesse lá desde os gregos. Na verdade, essas coisas vinham juntas, né? Elas se separaram ali mais recentemente. E aí, na página 182, o aparecimento do método científico, bem como a perda da terminologia de filosofia natural, antes não era chamado de ciência natural, chamado de filosofia natural, assinalam também o estágio final do esvaziamento das qualidades morais pessoais da persona do homem de ciência. Ao fazer o balanço da visão comum de que cientistas são recrutados das fileiras daqueles que exibem grau incomum de integridade moral, o sociólogo Robert Merton não pôde encontrar nenhuma prova satisfatória para ampará-la. Antes, concluiu ele, quaisquer supostas virtudes pessoais da função de um padrão distinto de controle institucional não são as qualidades morais dos seus praticantes que imbuem a ciência do seu ethos particular, mas as convenções institucionais da ciência, incorporadas no que, segundo se pensa, são seus métodos distintos. Então, essa característica que o Robert Merton já vai destacar para a ciência da época dele, né? Que não tem esse elemento moral. Não é isso que distingue a ciência. E ele não tem essa característica moral. Pelo contrário, o indivíduo cientista tem como uma das características ser um indivíduo absolutamente neutro, apolítico e isolado de todo esse contexto social. Essa visão cientista que Robert Merton tem vai ser criticada, né, pela filosofia mais recente, da ciência mais recente. Mas, enfim, há essa marca, né, que o Peter Harrison está falando, dessa perspectiva de ciência como um meio de engrandecimento moral, que vinha desde o grego, dos gregos, veio com o cristianismo, na Idade Média, passou, e depois, com a Revolução Científica, com a Reforma, isso começou a ter essa cisão. E essa cisão ela partiu a partir de um movimento da própria religião, da Reforma. Né? O Max Weber ele vai falar que o espírito da Reforma, né, ele deu margem ao surgimento do capitalismo. E o Robert Merton vai pegar essa esteira e vai falar, não, também, não só capitalismo, como da ciência moderna. Então, assim, a ciência moderna, tal como conhecemos, o marco, né, a origem, não está lá nos gregos, está ali nessa ruptura que se dá com a reforma protestante, ali, segundo o Peter Harrison, e retomando aí o Merton, né, as teses do Merton. Muito obrigado, então.